aprimoramento de estudos, ou como a gente chamava no começo, o acompanhamento de estudos, consiste em um serviço que eu inventei para suprir uma carência atual, e principalmente uma carência da natureza humana, né, de um aprendizado individualizado. E o pressuposto dele é muito simples, é o seguinte: dado uma pessoa que não tem hábitos de estudo nenhum, e que talvez esteja iniciando agora, ou já o tenha tentado iniciar diversas vezes e nunca conseguiu, pegar esse sujeito e fazê-lo passar por quase que, bem entre aspas, uma terapia de acompanhamento dos hábitos de estudo, a fim de fazê-lo chegar ao máximo do seu potencial e consolidar uma vida de estudos intelectual sólida, né? Mas há também um segundo caso para o qual o aprimoramento se aplica, né? Que é o daquela pessoa que talvez já tenha um hábito de estudos, mas a quem falta chegar a um grau de primor, de perfeição a mais, né? Que deseja dar um talhe a mais a sua investigação, a sua especulação, e não sabe o que falta. E, bem, primeiramente, é que essas demandas elas têm muito que ver com a crise atual da educação, né? Os homens sempre tiveram consciência de que a educação humana tem que ser individualizada, né? Por exemplo, na instituição antiga dos pedagogos, né, que eram homens que acompanhavam individualmente as crianças, as diversas classes, as diversas aulas que elas tinham, e que regiam, se não cada matéria individual, ao menos o núcleo do desenvolvimento intelectual da criança, né? E ao contrário de hoje, que você só tem dois extremos, né? Você tem pessoas extremamente autodidatas que se dedicam a aprender aquilo que querem de modo independente, ou turmas e grupos e salas que aprendem todos juntos, né? E bem, nenhuma dessas duas circunstâncias são ruins, mas falta aquilo que é o coração da pedagogia, que é um trato extremamente individualizado de um preceptor, um pedagogo sábio para com uma criança disposta a aprender, ou uma pessoa disposta a aprender, né? Existe algo disso inscrito na própria natureza humana devido à estrutura da família, né? No qual o pedagogo, o professor, o mestre por excelência é o pai, né, auxiliado pela mãe. De tal forma que, naturalmente, o ensino ele já acontece de modo individualizado, né? E, novamente, não há nada de ruim em turmas, não há nada de ruim em um sujeito estudar sozinho, mas a ordem natural da educação exige um trato individual, exige um cuidado individual, né? E bem, como nós fazemos isso, né? O método pelo qual nós procedemos é aquilo que eu chamei de método pelo próprio, né? Que tem esse nome porque proprium em latim significa, como é evidente, o próprio, né? O método consiste em procurar todos os elementos mais próprios da vida intelectual do sujeito, a fim de fazê-lo, por assim dizer, encontrar o coração do próprio intelecto, para que a partir daí se investigue, né? E, bem, essa é justamente a primeira etapa, né? São 3 etapas. Essa é a primeira. Pela investigação da memória do sujeito, nós buscamos encontrar o coração do intelecto dele, manifesto como uma questão de vida. Isso a melhor definição que eu já vi de questão de vida é aquela pergunta cuja ausência da resposta mais te dói. Nós vamos gravar um vídeo só explicando o que é a questão de vida de modo mais detido, mas ela é basicamente o centro de força e de ordem de toda a vida intelectual. É ela que dá o impulso que o sujeito vai ter para os estudos, né, e vai manter esse impulso sempre aceso, e é dela que vai vir a ordem que se deve proceder nos estudos, de tal forma que ela empurra e organiza, né? É princípio, como dissemos, de força e de ordem. Encontrar esse coração que bombeia sangue e vida para toda a vida intelectual e faz com que a coisa, de fato, seja revigorada, né? Nós vamos tomar essa pergunta e, numa segunda etapa, num segundo momento,
proceder aquilo que tradicionalmente se chama de maiêutica, né? Que é o diálogo socrático. Isso é uma conversa não banal, mas como aquela que Sócrates tinha com os seus, né? Por uma conversa individual minha com o sujeito, nós vamos tentar encontrar as primeiras respostas, e as respostas mais profundas a essa questão de vida, né? E é de fato impressionante como, seguindo bem este método, nós podemos ir longe na solução dos problemas, né? E por fim, no terceiro momento, a gente vai buscar conceber uma regra de estudos individualizada e muito própria à situação concreta do sujeito, por aquilo que eu chamei de ética de bolso, né? Que é um conjunto de princípios que, independente da situação no qual o sujeito esteja, ele consiga aplicar. E realmente são quase que quase que uma disciplina de guerra para conseguir levar uma vida de estudos no mundo moderno, no caos moderno. E justamente a aplicação destes aqui na situação concreta de vida do sujeito, estudada e acompanhada, é que vai permitir que isso que inicialmente foi a cirurgia, por assim dizer, da vida de estudos, se concretize e funciona quase como um pós-operatório mesmo, entre aspas, né? O sujeito pode continuar tendo frutos em cima daqueles que ele já frutificou, que ele já conseguiu colher, né? E, bem, é basicamente isso. É evidente que, se a gente fosse analisar de um modo mais profundo, o acompanhamento de estudos, a presença de um preceptor nos acompanhando, é algo que é uma necessidade que perdura a vida inteira, né? De tal forma que você tem ao mesmo tempo um aspecto mais pontual, de realmente uma reforma, uma cirurgia nos hábitos de estudo, e acabada essa, se o sujeito assim desejar, a coisa tendo uma continuidade como um acompanhamento perpétuo, a fim de que o sujeito sempre tenha alguém a ajudá-lo a desenvolver os seus atos intelectuais, os seus hábitos intelectuais ao extremo, né, por toda a vida, né? É realmente algo parecido à agricultura, ao que acontece na agricultura, no qual você planta uma semente, equivalendo aqui à nossa descoberta da questão de vida. Você seleciona e planta a semente correta, né? Você a rega, né, e a acompanha de modo mais detido a fim de que ela dê os primeiros frutos, né? E você a cerca e coloca estacas a fim de que ela cresça de modo correto e seguro dos predadores, né, equivalendo aqui à regra de estudos. E bem, nesse ponto você até poderia deixar que a planta crescesse pela natureza, e ela o conseguirá, né? Mas haveria ainda mais eficácia se você continuasse a acompanhando, né? E aqui é a mesma coisa. Terminadas essas 3 etapas, pode-se tanto suspender e continuar andando com as próprias pernas, quanto parar, quanto continuar e perpetuar os frutos desse método por toda a vida, né? E como a coisa acontece de modo concreto? É muito simples. Por conversas individuais, presenciais ou por chamada, né, nos quais o pressuposto para começá-las é nenhum, né? Quanto pior o sujeito, melhor, por assim dizer, e cujos frutos estão restritos à própria conversa, de tal forma que não tem lição de casa entre as atividades, porque o pressuposto é justamente esse: o sujeito não consegue fazer lição de casa, ele não consegue se organizar. No final ele vai conseguir, mas inicialmente não. E bem, é basicamente isso. Se alguém tiver interesse, nos procure, né? Se quiser, nós temos conversas de amostra, por assim dizer, né, para fazer com que o sujeito apalpe melhor o método, entenda melhor antes de ter algum compromisso de fato, né? E, bem, mais do que uma profissão, isso é um apostolado, né? No fundo, o interesse não é lucrar muito, né? A gente cobra só para que a coisa também seja autossustentável e a gente possa se consagrar ao método e ao acompanhamento, ao aprimoramento, mas no fundo a tônica da coisa é sempre uma amizade, né? Que é
o único espírito que pode de fato fazer com que um projeto assim frutifique. Bem, é isso. Interessados, chamem lá e é isso.